Olá! Começa agora o programa Administrando na Web. Aqui você fica por dentro das principais notícias do mundo da administração e muito mais. No programa de hoje, nós vamos buscar esclarecimentos sobre o regime diferenciado de contratações públicas, o chamado RDC. E para isso, hoje eu converso com o administrador e diretor do Sinaerj, Dácio de Souza. Tudo bem, Dácio? Tudo bem, Viviane. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Foi muito importante esse convite recebido pela diretoria do sindicato para estar falando desse regime, que é um regime que foi implantado visando trazer alguns benefícios no que se refere a licitações e contratações públicas. Pois é, e assim eu inicio logo minha primeira pergunta, né? Você já está empolgado. O que essa lei, a 12.462, né, que é a lei que cria esse RDC, ela afeta ou ela modifica, altera a 8666, que é a lei de contratação de licitação, não é isso? Primeiramente a gente tem que entender o seguinte, a lei 8.666, a famosa 8666, é uma lei criada em 1993, tá? E ela vem ao longo do tempo sofrendo uma série de alterações, tá? Algumas alterações que são significativas em todo esse processo. O RDC, ele vem também trazendo no seu bojo uma série de alterações na Lei 8666. Ele afeta a 8666 em alguns aspectos em que a 12.462 não elimina a RDC. Então, na verdade, ele acaba sendo também um complemento à Lei 866, tá? O que a gente tem que deixar claro é que essa lei ela precisa realmente ser evoluída. Existem projetos no Congresso Nacional visando alterar essa lei. Por quê? Uma lei de 93 era uma outra realidade de mercado, uma outra realidade de governo, um outro sistema, então ela realmente precisa ser alterada. Ela já foi alterada com a inserção do pregão no primeiro momento presencial, depois com um pregão eletrônico. Então o RDC ele é mais uma lei que visa acelerar o processo licitatório. E nós estamos próximos agora, faltam apenas 2 anos para os Jogos Olímpicos, né? E qual a importância da RDC e os seus aspectos nessa questão dos Jogos? Exatamente, Viviane. A RDC ela foi concebida exatamente para tentar acelerar 2 processos dentro do governo federal, que seria os Jogos Olímpicos e o Programa de Aceleração do Crescimento, o nosso chamado PAC. Tá? Ela vem trazendo uma série de celeridades, uma série de simplificações, uma série de alterações na RDC, permitindo que você fosse um sistema diferenciado, ou seja, diferenciado por quê? Porque ele elimina alguns trâmites burocráticos da 8666, exatamente para tentar compensar essa necessidade de agilização, de resposta rápida a esses 2 grandes desafios que o governo federal colocou. Tá, daí eu posso perguntar para você, essa RDC ela é um retrocesso ou é um avanço? A RDC ela é um avanço em termos de celeridade, ela traz na sua concepção alguns avanços bastante interessantes. Vou te citar, por exemplo, a inversão de fases, em que ela simplifica o processo, é que ela diminui custos para os fornecedores, ela diminui o custo do processo de licitação, tá? Mas a gente tem que ter cuidado com algumas outras. Não existe ainda um consenso de todo mundo que lida nesse mundo de licitações, de que ela seja totalmente boa ou que ela seja totalmente ruim. Ela tem aspectos que são interessantes, ela tem aspectos que são valiosos e que vão ajudar, mas elas têm aspectos que a gente precisa ter um pouco de cuidado de como isso vai ser efetivamente operacionalizado. O que é, para as pessoas mais leigas mesmo, o que é a RDC? Bom, o chamado RDC é o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, tá? Ele é um processo licitatório que prevê a contratação pelos órgãos públicos para a prestação de serviços ou compra de produtos, tá? Ele é um regime mais simplificado, ele traz algumas evoluções, é um processo mais rápido de licitação, exatamente para tentar
fazer com que nós não tenhamos grandes dificuldades na consecução dos objetivos, quer Olimpíada, quer Programa do Aceleração de Crescimento. Para você ter uma ideia, assim, em linhas gerais, um processo licitatório com base na 866, da contratação de uma obra, de serviço de engenharia, ela demora, para ser bem feito, em torno de 6 meses, 5, 6 meses. O RDC simplifica algumas fases. Por exemplo, a questão da inversão de fases. Pela 866, uma concorrência, você tem que habilitar todas as empresas primeiro, para depois ver qual que é o preço dela. O RDC não. Você só vai habilitar aquela que ganhou. Então você reduz o custo e você ganha tempo nesse processo. Entendi. Ele é um modelo ideal de licitação ou existe algum modelo que seja ideal agora para a administração pública? Ele é um modelo, quando você fala de aceleração das contratações, é um modelo bastante viável, bastante interessante. Mas ele não pode, em nenhum momento, abrir mão de alguns princípios que estão na Lei 866 e que estão na nossa Constituição. Né? Por exemplo, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o princípio da isonomia, né? São princípios que estão, o princípio da impessoalidade, são princípios que estão lá e que o RDC tem que incorporar e que o modelo licitatório deva incorporar. Tá? A 866 não é boa em tudo, o RDC não é bom em tudo. Tá? Então, tem que ter uma união das duas, né? Na verdade, a gente entende que se busca um processo em que a gente poderia pegar alguns aspectos importantes da 866, alguns aspectos importantes do pregão eletrônico, alguns aspectos importantes do RDC. Mas não existe o modelo ideal de licitação. Tá? Como você disse que não existe nenhum modelo ideal, na sua opinião, o governo ele sabe contratar quando ele faz essa questão de contratar pelo menor preço? Viviane, olha só, isso é uma coisa que eu costumo muito dizer claramente o seguinte, o problema não é contratar pelo menor preço, é você contratar sem você saber aquilo que você quer contratar. Quando você especifica mal, você contrata mal. Né? É a mesma coisa, quando você sai para comprar uma roupa, você quer comprar uma roupa o quê? Com qualidade ou com preço? Claro. Mas ok, então você tem um orçamento que você quer comprar aquela roupa. Exatamente. Dentro daquele orçamento, o que você vai procurar fazer? O menor preço. O menor preço. Ok, então esse é o problema. Agora, se você não souber a roupa que você quer, fica difícil. Você vai comprar qualquer coisa e vai pagar, às vezes, um preço caro. Porque quando eu contrato algo que eu não tenho, que eu não preciso, que não me atende, independente de qual seja o preço que eu pague, eu vou estar pagando caro. Então, o problema não é contratar pelo menor preço. Eu costumo dizer o seguinte, se você pegar uma pessoa da classe A... O governo, na verdade, então, não está sabendo o que contratar. É isso? Em algumas situações, a gente pode dizer isso. Quando você vê alguém reclamando, esse produto aqui não me atende porque é uma porcaria. Pergunta para essa pessoa do governo, que diz que o produto que está ali é uma porcaria, se ele especificou efetivamente o que ele queria. Se eu não sei o que eu quero, eu vou lá e compro qualquer coisa. Tá? Falar de menor preço é a mesma coisa como você falar... Eu não sei se você chegou a ver, tinha um filmezinho chamado Alice no País das Maravilhas. Sim, claro. Na hora que ela chega lá, numa encruzilhada, tem um gato em cima da árvore, pergunta assim, qual o caminho que eu devo seguir? E o gato diz para ela assim, para onde você quer ir? E ela fala assim, não sei. Poxa, aí ele responde o quê? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho lhe serve. E aí eu trago isso para dentro da licitação. Se você não sabe o que você quer comprar, se você não sabe o que aquele produto, aquele serviço tem que atender dentro da sua necessidade, qualquer produto te serve. Então o problema não é menor preço, Vianney. O problema é não saber o que você quer. A solução seria avaliar e fazer uma especificação de forma que, se o cara vier e der um preço muito abaixo do que ele tem condições de fornecer, ele seja penalizado por ter entrado e fornecido um produto de má qualidade. Você falou sobre produtos, certo? Mas e na questão dos serviços? Como que fica essa situação? O serviço vale o mesmo conceito, né? Você vai comprar uma casa, você tem dinheiro para comprar uma casa,
né? Contratar um cara fazer a sua casa. Você sabe como é que você quer a sua casa? Quantos quartos? Se quer cozinha, se quer suíte, se quer lavabo, se não quer? Qual o acabamento que você quer? Se você souber isso, você vai chamar o seu empreiteiro, que vai fazer a sua casa, e vai dizer, olha, eu quero isso, isso, aqui a metragem é tal, a minha planta é essa, mas eu quero um porcelanato de qualidade A, eu quero material elétrico que atenda às normas da BNT, tá? Então, depois você vai ter a sua casa, né? Dentro daquilo que você estabeleceu qualidade dentro da sua capacidade de pagamento. Falta planejamento, então, né? Tá? Falta exatamente você saber o que você quer comprar. Você deu um exemplo sobre casas, né? Sobre obras. Se eu contrato uma empresa que vai construir a minha casa, eu tenho como, se ela fizer alguma coisa errada, eu tenho como entrar na justiça para tentar reaver o que eu fiz. Mas e o fornecedor? Eu tenho como fazer isso também? Aí que você colocou uma coisa muito interessante, quando eu contrato. Quando eu contrato, quer dizer que você fez um instrumento contratual. O que é um instrumento contratual? Uma relação entre eu, que sou o comprador, e eu posso ser um órgão público, e você, que é fornecedor. Ok? Este contrato, ele prevê penalidades? Esse contrato prevê obrigações? Prevê. Se você não cumprir as obrigações, o que esse contrato diz de penalidade? Eu te digo o seguinte, a lei, tá, de licitações, ela é muito clara. Você pode penalizar, aplicar multas previstas em contrato, você pode rescindir o objeto, você pode proibir aquele fornecedor de participar de licitações. Isso é importante. E ele pode ser proibido de participar de licitações no órgão que o contratou ou em toda a esfera da administração pública, né? Agora, para que eu faça isso, eu tenho que ir lá no meu instrumento contratual prever. Você não pode recorrer, você tem que fazer isso no contrato. Sim, a minha Bíblia, além da lei, é o meu instrumento convocatório. Não existe um sistema licitatório, qualquer que seja, imune à corrupção. O que a gente precisa é ter uma legislação clara e órgãos de fiscalização, né? Uma coisa, qualquer cidadão hoje pode ter acesso a qualquer licitação pública, mas é raro qualquer cidadão que exerça esse direito. A hora que a gente começar a criar um sistema de responsabilização, a gente começa a melhorar essa questão da corrupção, do mau uso do dinheiro público. Todo mundo fazendo a sua parte, a gente consegue, né? Todo mundo fazendo a sua parte. Tá certo, então, Dácio. Muito obrigada, foi muito bom você ter vindo aqui hoje, realmente foi esclarecedor, tirou muitas dúvidas dos nossos administradores. Queria agora que você deixasse um recado para quem está nos assistindo. Bom, eu não posso deixar de agradecer o convite de estar aqui nesse momento, de estarmos aqui falando para os nossos colegas administradores. E o que eu poderia deixar de recado é que a gente precisa mudar um conceito fundamental. Eu vivo brigando isso, vivo falando em sala de aula. Nós precisamos deixar de ser o país do futuro, nós precisamos acabar com o jeitinho brasileiro e dar lugar à competência brasileira. É necessário que a gente mude essa história de que o importante é levar vantagem em tudo. Não, o importante é que cada um faça a sua parte. Tá? Eu como cidadão, eu como qualquer pessoa, eu tenho direitos e devo exigir esse direito, mas eu também tenho obrigações. Então, para mim, poder exigir os meus direitos, eu tenho que fazer a minha parte, ou seja, cumprir as minhas obrigações. Tá? Nós temos um país rico, nós temos um povo maravilhoso, que a gente só precisa tomar consciência. Eu costumo dizer que o meu erro do passado não me obriga a errar de novo. E o meu sucesso no passado não é a garantia do meu sucesso hoje. Tá? Então a gente precisa mudar isso. A gente precisa, cada um, fazer a sua parte para que esse país cresça. E você, administrador que está aí me ouvindo, pense, você está fazendo a sua parte? Porque se você estiver fazendo a sua parte, cobre de quem não faz a parte dele. É um seu direito. E nós precisamos aprender a exercer os nossos direitos. Tá certo. Mais uma vez, obrigada por ter vindo.
E nós ficamos por aqui. Nos vemos no próximo Administrando na Web. Até lá!